A maioria das pessoas acorda cansada. Não porque dormiu mal, não porque trabalhou demais, mas porque passou mais um dia fazendo coisas que não significaram nada para ela. E o pior, vai fazer tudo de novo amanhã. E depois. E vai continuar chamando isso de cansaço, quando na verdade ela não tem a menor ideia do porquê está vivendo. Existe uma diferença enorme entre estar fisicamente esgotado e se sentir vazio por dentro. E a maioria das pessoas confunde as duas coisas a vida inteira. Você pode dormir 8 horas, comer bem, malhar, fazer tudo certo e ainda acordar com a sensação de que falta alguma coisa. Como se você estivesse só cumprindo etapas, como se estivesse vivo, mas não vivendo de verdade. Os estoicos descobriram isso há mais de 2000 anos. Eles tinham um nome para isso e, mais importante, tinham uma resposta. E antes desse vídeo terminar, você vai entender exatamente qual é essa resposta, porque eu acho que ela pode mudar a forma como você enxerga a sua vida inteira. Deixa eu te fazer uma pergunta honesta. Quando foi a última vez que você fez algo que pareceu ter importado de verdade? Não algo que ficou bonito por fora. Não algo que você fez porque alguém esperava de você. Algo que, quando você deitou à noite, te fez sentir que o dia valeu. Muita gente precisa pensar bastante para responder isso. E isso é assustador. A gente vive num mundo que nos mantém ocupados. Notificações, prazos, rolagem infinita, reuniões, mais rolagem. Estamos sempre fazendo alguma coisa, mas raramente fazemos algo que parece ter sentido. E o resultado disso? Você se sente drenado. Não porque a vida está te drenando, mas porque você está colocando energia em coisas que não te devolvem nada. Isso é o que os estoicos chamavam de viver sem propósito. E para eles, não existe forma de sofrimento maior do que essa. Marco Aurélio, um dos homens mais poderosos que já existiram, imperador romano que tinha todos os luxos possíveis, escrevia no seu diário particular sobre como é fácil se perder na rotina, de se deixar tomar pelo barulho do dia a dia e esquecer o que você veio fazer aqui. Ele não escrevia isso para o público, não estava tentando parecer inteligente. Ele escrevia para si mesmo, porque ele também lutava com isso, do mesmo jeito que você luta, do mesmo jeito que a maioria das pessoas luta. Só que ninguém fala sobre isso. Então vamos falar. Parte 1. A diferença entre cansado e vazio. Aqui vai algo que a maioria das pessoas nunca para pensar. Existem 2 tipos de cansaço. O cansaço físico, seu corpo precisa de descanso, você dorme, se recupera, tá bem. E depois tem o outro tipo. Aquele em que você descansa, dorme, tira uma folga e ainda acorda tão pesado quanto antes. Esse segundo tipo não é cansaço. É o que acontece quando você não tem direção nenhuma. Pensa assim, imagina que você está remando um barco. Se você está remando em direção a alguma coisa, um destino, uma margem, algum lugar onde você realmente quer chegar, você consegue remar por horas. Você vai cansar, claro, mas vai continuar, porque tem um motivo. Agora, imagina remar esse mesmo barco em círculos. Depois de 10 minutos, você quer parar. Não porque seus braços fraquejaram, mas porque seu cérebro sabe que não tem sentido. É isso que a maioria das pessoas está fazendo com a vida. Remando em círculos e chamando de cansaço. Os estoicos eram muito claros sobre isso. Sêneca, escritor, filósofo e conselheiro de um dos imperadores mais perigosos de Roma, dizia que o maior problema não era que a vida era curta. O problema era que a gente desperdiça a maior parte dela. A gente entrega tempo e energia para coisas que não importam e depois se pergunta por que se sente vazio. Ele escreveu: não é que temos pouco tempo para viver, mas que desperdiçamos muito dele. Essa frase pesa diferente quando você fica com ela por um segundo. Porque não é sobre quantos anos você vive, é sobre o que você coloca nesses anos. Parte 2. O que propósito realmente significa?
Aqui é onde as pessoas se confundem. Quando você fala em propósito, a maioria das pessoas logo imagina que precisa descobrir sua grande missão de vida, um chamado enorme, como se precisassem descobrir que nasceram para curar uma doença ou construir algo que muda o mundo. E porque isso parece grande demais, longe demais, difícil demais de descobrir, elas simplesmente desistem da ideia. Voltam para a rotina, voltam a sobreviver. Mas não era isso que os estoicos queriam dizer. Propósito, na filosofia estoica, não precisa ser grandioso. Só precisa ser real. Precisa ser seu. Marco Aurélio era imperador, sim, mas ele escrevia constantemente sobre pequenos deveres: aparecer, fazer bem o que era dele, tratar as pessoas com justiça, estar presente em cada momento. Ele não falava sobre um legado enorme que estava construindo. Ele falava sobre fazer o que estava à sua frente e fazer com intenção total. Essa é a palavra-chave: intenção. Quando você acorda de manhã sem uma intenção real para o seu dia, você deriva, reage ao que vier. Alguém precisa de algo, você dá. Algo quebra, você conserta. Notificação aparece, você olha. Você passa o dia inteiro respondendo à agenda dos outros e se pergunta por que sente que sua vida pertence a todo mundo, menos a você. Propósito, no nível mais básico, é só ter uma resposta para essa pergunta. Por que estou fazendo isso? Não de um jeito filosófico e existencial, de um jeito prático. Por que estou indo nesse trabalho? Por que estou passando tempo com essa pessoa? Por que estou trabalhando nisso? Se você consegue responder essas perguntas com algo real, algo que se conecta com o que você genuinamente valoriza, você vai se sentir diferente. Garantido. Parte 3. O exercício estoico que vai mudar como você enxerga seus dias. Os estoicos tinham uma prática chamada memento mori. Parece sombrio. Significa literalmente, lembra que você vai morrer. Mas não era para ser deprimente. Era para ser esclarecedor. Quando você realmente senta com o fato de que seu tempo aqui é limitado, não de um jeito abstrato de algum dia, mas realmente senta com isso, algo muda. As coisas que pareciam urgentes começam a parecer pequenas. As coisas que você estava adiando começam a parecer importantes. As pessoas que você estava querendo ligar, o projeto que você tinha medo de começar, a versão de você que você estava planejando se tornar um dia, tudo isso de repente parece mais urgente. Aqui vai um exercício simples. Hoje à noite, antes de dormir, faça 3 perguntas para você mesmo. 1. O que eu fiz hoje que importou de verdade para mim? 2. Passei algum tempo hoje me movendo em direção a algo que me importa? 3. Se eu continuasse vivendo exatamente como hoje pelos próximos 10 anos, eu ficaria bem com onde eu estaria? Se a resposta para qualquer uma dessas te deixar desconfortável, isso não é ruim. Esse desconforto é informação. É sua mente dizendo que algo precisa mudar. Os estoicos não acreditavam em fugir do desconforto. Acreditavam em usá-lo. Parte 4. Por que você continua voltando para a mesma rotina vazia? Aqui está a parte que ninguém fala. Propósito soa ótimo na teoria. Todo mundo quer sentir que sua vida significa algo. Mas o motivo pelo qual a maioria das pessoas não muda de verdade, mesmo se sentindo vazia, mesmo cansada do ciclo, é medo. Não exatamente medo de falhar, medo de estar errado sobre si mesmo. Porque se você realmente se comprometer com algo, uma direção, um objetivo, uma versão de você que quer se tornar, então você precisa encarar a possibilidade de que talvez não consiga. E isso assusta. Então, em vez disso, a maioria das pessoas fica vaga. Vou descobrir eventualmente. Só estou ocupado agora. Talvez no ano que vem. A vagueza te protege do fracasso, mas também te protege de tudo mais. Crescimento, progresso, a sensação de que você está realmente indo a algum lugar. Epíteto, que por sinal nasceu escravo e não teve nada dado a ele, dizia que o obstáculo não está fora de você, que está no julgamento que você faz sobre o obstáculo. Em outras palavras, não é a situação difícil que te para, é a história que você conta para si mesmo sobre por que não consegue atravessá-la.
E na maioria das vezes, a história é: não sei o que quero, então não posso começar. Mas aqui está a verdade. Você não precisa ter tudo resolvido antes de começar. Você só precisa ser honesto sobre o que valoriza, o que você genuinamente se importa. Não o que você deveria se importar, não o que parece bom para outras pessoas, o que você realmente se importa. Começa por aí. Essa é a sua direção. Todo o resto vem depois. Parte 5. Como começar a viver com mais intenção a partir de hoje. Não vou te dizer para largar o emprego ou mudar sua vida toda do dia para a noite. Não é assim que funciona. O que vou te dizer é o seguinte: a distância entre onde você está e onde quer estar não diminui com movimentos grandes e dramáticos. Diminui com pequenas decisões diárias tomadas com intenção. Marco Aurélio tinha um império para administrar. Ainda assim, encontrava tempo para escrever, refletir, pensar em que tipo de pessoa queria ser. Não porque tinha mais tempo que você, porque tratava esses momentos como inegociáveis. Então, aqui está como isso parece na prática. Primeiro, descubra o que você realmente valoriza. Não o que soa bem, o que realmente importa para você quando ninguém está olhando. É sua família, sua criatividade, sua saúde, sua comunidade, seu crescimento. Não existe resposta errada, mas precisa existir uma resposta. Segundo, olhe como você está gastando o seu tempo, com honestidade. Quanto do seu dia médio está indo em direção ao que você disse que valoriza? Para a maioria das pessoas, existe um abismo enorme entre o que dizem que importa e como realmente vivem. Esse abismo é onde a vazia mora. Terceiro, comece a fechar esse abismo. Uma pequena coisa de cada vez. Não uma transformação de ano novo. Só uma decisão hoje que está mais alinhada com quem você quer ser do que as decisões de ontem. É isso. Essa é a filosofia inteira, na real. Os estoicos não eram pessoas complicadas. Só acreditavam que você deve viver de um jeito que possa olhar para trás e ter paz. Aqui está um momento que eu quero que você realmente ouça. Você não está cansado porque a vida é difícil demais. Você não está cansado porque é fraco ou azarado ou porque o mundo está contra você. Você está cansado porque está colocando sua energia numa versão da sua vida que não reflete quem você realmente é ou o que você realmente quer. E no segundo em que você começa a dar até pequenos passos em direção a algo real, algo que você genuinamente se importa, o cansaço começa a passar. Não porque as coisas ficaram mais fáceis, mas porque agora existe um motivo para atravessar as partes difíceis. É isso que os estoicos estavam falando. É isso que o memento mori realmente significa. Não morte, mas vida. O lembrete de que você tem um tempo limitado aqui. E seria uma tragédia de verdade gastar esse tempo fazendo coisas que não significam nada para você. Você já sabe o que precisa mudar. Provavelmente já sabe faz um tempo. A questão é se você vai continuar chamando de cansaço ou se vai ser honesto consigo mesmo sobre o que realmente é. Então, vamos fechar isso. Existe uma diferença entre estar cansado e estar vazio. Cansaço físico é normal. Significa que você trabalhou, se esforçou, apareceu. Vazio é diferente. Vazio significa que você ficou cumprindo etapas sem saber por quê. Os estoicos passaram a vida inteira construindo uma filosofia em torno exatamente desse problema. E a solução deles não era complicada. Sabe o que você valoriza. Vive de acordo com isso. Faz isso de forma consistente. Reflete sobre isso todo dia. Lembra que seu tempo é limitado e usa esse conhecimento para fazer escolhas melhores, não para entrar em pânico. Você não precisa de um plano perfeito. Não precisa ter tudo resolvido. Você só precisa ser honesto sobre o que realmente importa para você e começar a fazer seus dias parecerem um pouco mais com isso. Não é uma mudança de vida grande e dramática. É só acordar amanhã com um pouco mais de intenção do que você teve hoje. E se você conseguir fazer isso, um dia, depois o próximo, você vai olhar para trás daqui 6 meses e mal vai reconhecer a versão de você que estava só sobrevivendo.
Se isso tocou em algum lugar real em você, se inscreve. Tem muito mais por vir.